A paz do Senhor Jesus. Quem eu falo aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre o chamado. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre os ministérios, né? E que quando o Senhor fala através do apóstolo, o apóstolo sobre apostolado, glória a Deus, é um dos ministérios, ele não coloca aqui nem a palavra, em ministério não tem nem a palavra bispo, no ministério não tem a palavra bispo, em ministério não tem, glória a Deus, no ministério não tem. E outra coisa, glória a Deus, que eu vou falar aqui que talvez seja polêmico, mas eu vou ter que falar. Deus nunca chamou homem e nem mulher para o ministério que não fosse, aleluia, pessoa experimentada, pessoa forjada, pessoa de idade um pouco mais avançada. Aí vamos falar sobre alguns reis, como Oséias, alguns reis que tiveram que assumir o trono com 8 anos de idade, mas tinham tutores. Eles não ficavam na linha de frente, e que é diferente de lidar com principado e potestade. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu estou falando isso com vocês porque a igreja, ela tomou um rumo que eu acredito que seja um pouco de tudo, um pouquinho de sal de tudo, um sal a mais, quer dizer, a comida não pode ser salgada, ela tem que estar temperada no ponto, porque se ela for salgada, ninguém vai aguentar comer, não é verdade? Sem sal ainda acrescenta, mas se tratando das coisas de Deus, não pode ser nem sem sal e nem temperada demais, nem com muito sal, porque salga. Eu vejo, irmãos, glória a Deus, depois da internet, abaixo de Deus dá vida a muitos ministérios, né? Fortalecer muitos ministérios, que muitos ministérios hoje são, digamos, popular porque da internet. Não vou citar nomes. Muitos porque lutaram mesmo, evangelizando, ganhando almas, né? São pioneiros esses ministérios, mas muitos foram por causa da internet. E vocês sabem a facilidade que a internet tem de fortalecer na imprensa em si. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que é algo muito sério, que eu gostaria que a igreja observasse e guardasse. Irmãos, na escolha dos apóstolos, o Senhor colocou todos adultos, não foi? O Senhor chamou todos adultos, mesmo sendo para prepará-los, porque muitos ainda não estavam forjados, né, a maioria deles, todos eles na verdade, mas o Senhor chamou todos experimentados nos trabalhos, pessoas que lutavam, né, pessoas aguerridas dentro do que elas faziam. E hoje nós vemos, irmãos, quando, digamos, uma criança começa a dar lugar ao Senhor, começa a louvar o Senhor, e Deus começa a fluir a sua unção, porque a Bíblia fala que das crianças, né, é que vem o perfeito louvor. Na época do Senhor Jesus existiam meninos que eram inteligentes, sim. Existiam meninos que cantavam, por que não? Sim. Porque o Senhor, ele derrama os dons dele, não é de agora, não, glória a Deus. E o Senhor separou algum menino para frente da obra. O Senhor colocou algum menino
para dirigir por causa de eloquência ou aquilo outro, não. Vocês viram que, glória a Deus, na partida de Judas, que traiu e se suicidou, Matias foi levantado, mas não era menino. Não era um menino. Alguém pode até querer usar uma parte bíblica de alguma forma para tentar justificar. Eu não estou aqui para debater, eu estou aqui para esclarecer. Eu estou aqui para dar uma orientação à igreja e não lugar para alguém tentando usar a Bíblia para desfazer da própria Bíblia. Porque isso tem acontecido muito. Existem pessoas que estão se esforçando usando a Bíblia para desfazer da Bíblia. Usando a Bíblia para desfazer da Bíblia. Entendeu? Eu já vi muito isso. Questão de dízimo, questão de mulher pastora. E usando Bíblia, glória a Deus, para desfazer de pastora, desfazer, glória a Deus, de dízimo. Se algo está construindo a igreja, se está fortalecendo a igreja, por que usar a Bíblia para debater? Vamos usar a Bíblia para tirar o pecado da igreja, vamos usar a Bíblia para fortalecer o corpo, vamos usar a Bíblia para unir a igreja, para tirar o amor ao dinheiro, porque a gente vê muito isso, que as pessoas não se conformam só com dízimo e oferta, pessoas querem enriquecer, a gente vê isso. Não estou falando dos pastores, estou falando de pessoas que, além de dízimos e oferta, fazem absurdo de coisas no reino de Deus. Não convém dizer que o Senhor que julgue e que conserte, porque não é ético, não convém. A ministra do Evangelho está citando o nome de pastores, botando foto de pastores, chamando de disso e daquilo. Se você luta contra o reino, o seu reino, que você, aleluia, prega ou fortalece, você está indo para destruir o próprio reino que você segue, né? Se você vai contra um pastor. Então existem pessoas achando que tem dois céus e existe vários reinos no céu. Não, é um só. Se eu começo a atacar um pastor porque eu não concordo com ele, um missionário, porque do dízimo, uma pastora, porque eu acho que tem que ser assim, e jogo na internet, eu começo a querer destruir o reino de Deus na minha vida. Então eu tenho que parar com esse negócio de atacar um outro e orar uns pelos outros. E que cada apóstolo, que cada presidente de ministério cuide dos seus pastores. E pare de querer cuidar dos pastores dos outros ministérios. Amém? Porque se os pastores estão sujeitos à autoridade, cabe os líderes, tem que ser eles que têm que ser cobrados. Colocar eles no trilho. E não pastor sair de um ministério para desfazer de pastores em outro ministério. Deixe o Senhor trabalhar, irmãos. Deixe o Senhor fazer o que Ele tem que fazer. Fale a palavra sem citar os nomes das pessoas, nem os ministérios. Porque se tiver alguém desconcertado, a própria palavra conserta. O Senhor Jesus falou sobre isso. Pregar a palavra. E a Bíblia diz que a palavra está bem perto de ti, está bem na sua boca. E essa é a palavra que temos que pregar. Amém? Então vamos lá. Então tem separado meninos. E como consequência disso, a gente vê aí as perseguições, porque o diabo é implacável. O diabo não quer saber de idade. Ele destrói. Você vê que o diabo ele aceita sacrifício de bebês, de criança para ele. Então ele não tem pena de ninguém. O diabo odeia pessoas. Ele quer destruir de qualquer jeito. Por isso ele é a favor do aborto. Ele que criou, inspirou o aborto. Foi o diabo. Porque ele gosta disso. Ele se alimenta do sofrimento humano. E ainda existem pessoas que adoram ele, que oferecem culto ao diabo. Mas vamos sair disso aqui, depois eu falo sobre isso. Vamos concluir aqui o que eu estou falando. Então, a igreja tem que ter cuidado. Eu já vi pastores colocarem crianças no altar. Vocês precisam corrigir isso. E dizer, olha, é membro do meu ministério. Está cantando muito. Está cantando muito. Aleluia. Fortalecendo quer dizer, deixe cantar. Deixe aí com a força dos pais de Deus. Se Deus quiser colocar lá, deixe Deus colocar. Mas não use do seu ministério sacerdotal para separar, para colocar na frente, na linha de frente, crianças para cantarem, para ministrarem, porque elas vão ser esmagadas. Eu vi um caso que eu acompanhei de uma jovem, que eu não vou citar nome aqui,
que não convém, que ela foi colocada para ser intercessora de uma pastora, para ser intercessora de pastor. Olha, uma intercessora, sabe quantos anos? 14 anos. 14 anos para ser intercessora de pastor. Sabe a consequência? Sabe a consequência que eu tive que lidar com isso? Que ela saiu do ministério praticamente possessa, não estava praticamente caindo endemoniada, asseteada. Foi em algumas igrejas ela caindo praticamente endemoniada. E o problema das jovens, que o diabo estava achando essa porta para possuí-la, simplesmente foi confusão na mente, que colocaram ela como jovem, 14 anos, para jejuar e orar por pastores, para dar cobertura a pastores. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos acordar, vamos parar de pegar as crianças e colocar em linha de frente. Deixe as crianças serem crianças. Deixe as crianças ministrarem como Deus estiver dando para ministrar. Mas o sacerdote evite colocar junto com vocês na linha de frente, porque o Senhor não vai separar nenhuma criança para assumir a obra, porque vai ser esmagadora, aleluia, o abatimento da criança. Ela não vai aguentar. Amém, igreja? É só isso que eu queria dizer, que os pastores tenham cuidado na hora de fortalecer os ministérios de criança. Deixa a criança cantando no grupo, dá algumas oportunidades no culto de criança para dar uma palavra para a criança, mas não fortaleça como intercessor uma criança, aleluia. E outra coisa, deixe as pessoas líderes de criança dar essa oportunidade para eles. Não dê responsabilidade à criança de assumir coisas, porque você não vê com isso na Bíblia. Eu falo agora na graça. Ninguém separado pelos apóstolos, entendeu? Para ficar na linha de frente. Não faça isso. Amém? Que Deus aplique a sua palavra. E logo vou vir com mais conteúdo, para que, aleluia, Deus aplique a palavra aos corações, que cada um vigie no lidar com as crianças, na ministração, na linha de frente. Amém? Deus abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Shalom Adonai.